É, é bom estar de volta em casa, bom estar de volta, duas casas, meu apartamento com a minha esposa, né? E estar aqui na igreja também com vocês, que é outra casa especial que eu tenho. Passei por esse momento complicado, né? As pessoas dizem, o senhor está orando sempre por todo mundo, agora o senhor precisou de oração. Claro que eu preciso sempre, sempre vocês devem orar por mim. Mas algumas vezes a situação pega braba, né? O negócio é brabo, muito mais complicado como foi dessa vez. E a gente precisa de algo um pouco mais profundo do que aquilo que a gente faz no dia a dia. E obrigado pelo carinho, eu vou no meio da mensagem dizer isto. Mas eu acho que Deus, eu não acho não, eu tenho certeza. Deus é cheio de surpresas para nós sempre, né? E a maior surpresa para mim, né? Além do que aconteceu com minha esposa, é ver a Nicole aqui hoje. Deixa eu dizer por quê. Porque Nicole e família, eu orei com a igreja toda orou, nós clamamos ao Senhor e dizendo, Nicole acorda, Nicole levanta desse leito, Nicole respira e falamos em nome de Jesus que toda infecção saísse do seu corpo. Nós oramos. Aí eu fui almoçar com os amigos e de repente um dos amigos pega o celular, me entrega chorando, veja aqui. Isso nós oramos às 10 e pouco, era quase 11 horas. E era meio-dia e pouquinho, estava lá no telefone, olha, ela já está tendo várias coisas acontecendo com ela lá, já é especial. Ela estava respirando melhor, tirando, se eu lembro naquele dia, agora lembrar tudo do que aconteceu comigo, mas eu sei que o que era legal é assim, Deus ouviu a nossa oração, e ela já está se comunicando, e Deus está recuperando, e as infecções baixaram completamente. E aí depois as notícias constantes. Mas aí vai indo, antes de viajar, eu falei, eu não posso viajar, sair de férias, sem passar por alguns lugares, e um deles era Nicole. E novamente eu orei, Nicole, eu quero te ver domingo na igreja. Mas quando eu estava orando domingo, eu estava pensando naquele domingo que eu fui viajar, né? E Deus resolveu que o dia que eu estivesse de volta, ela estivesse aqui. Eu acho que isso é um presente para mim também. Mas é um presente para todos nós. Eu acho que a Nicole não pode levantar, mas ela pode só erguer a mão assim para vocês. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? O que tem acontecido, já vou falar da Marcela, de todos nós na oração, tudo que tem acontecido, né? Eu tenho orado ao Senhor, envia avivamento para a nossa igreja. Amém, irmãos? Aviva a nossa igreja, reaviva a nossa igreja. Nós precisamos da vida de Deus. E olha que interessante que reavivamento não é uma coisa que acontece uma vez e nós, que bom, nós somos reavivados. Não é uma coisa assim, reavivamento é a vida que a gente tem que viver todos os dias. Amém, irmãos? Então que o fogo de Deus caia sobre as nossas vidas, tá certo? De tal forma que a gente possa viver uma vida cheia de vida. Isso é avivamento, a vida de Deus. Mas eu também tenho orado, pedido, e vocês lembram disso, eu tenho falado com a minha liderança e orado aqui, pedido, Senhor Jesus, o Senhor disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem no seu nome. O Senhor disse que fariam maiores, que os seus discípulos fariam maiores obras do que o Senhor fez. E gente, eu estava lendo sobre a vida de Pedro, imediatamente muitas coisas grandes aconteceram para o Pedro que tinha andado com Jesus. Pedro que tinha andado com Jesus, coisas maravilhosas. Uma das pregações, quase 3.000 pessoas, outra pregação, o número subiu para 5.000 pessoas convertidas e curadas. O mesmo que ele aprendeu com Jesus, ele estava fazendo, ele cria nisso, e Jesus disse que isso era para mim e para você. Então eu tenho dito, eu orei aquele dia crendo nisto, a igreja orou crendo nisto. Depois nós tivemos a Marcela, seu pai, dando testemunho aqui. Eles não estavam aquele dia, que passou pela mesma história. A irmã, eu esqueci o nome da irmã. Gessi, eu ia chamar de Geucira, que a gente tem orado, que fez aniversário esses dias, mas a Gessi, né? A irmã Gessi sofrendo e que não vinha para cá, e o Marlon chegou para mim hoje dizendo assim, olha, nós oramos pela depressão. Ela disse para mim, eu não gosto de levantar de manhã. Aí eu brinquei com a filha dela, joga água nela, para ela acordar de manhã, que era brincadeira, né? Falei, não, e ainda bem que ela não fez isso, senão ela ia me odiar 2 vezes, né? Mas, graças a Deus, vou falar um pouquinho mais de mim também, mas Deus é maravilhoso. Eu acho que a gente tem que fazer mais uma vez, é dizer agora como igreja, e eu quero que você repita isso comigo, diga assim, Senhor Jesus, obrigado por trazer a Nicole aqui.
procurá-la completamente, por ouvir a nossa oração e responder a nossa oração. Toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Que bom, é uma alegria muito grande. Deus é maravilhoso. E é claro, junto eu vou falar os demais. Eu vivi como alguns de vocês o não da vida nesses dias. É isso que eu vou falar para vocês nesta manhã. O sermão que eu preguei, que a gente recebe um não da vida, foi o que fortaleceu o meu coração, inclusive de outras pessoas, nesses dias. Vocês sabem que nós planejamos férias. Eram 2 férias que a gente tinha tirado férias da igreja, mas ficado em casa, as outras 2, mexendo, fazendo coisas, investindo ali. Mas eu falei, Rosani, dessa vez não vamos fazer mais isso, né? Férias são férias. Eu quero pelo menos sair 2 vezes por ano, parar aí para descansar, para estar bem, para cuidar de vocês, né? Vocês são uma igreja grande e que tem necessidades, então deixa eu fazer isso. E o não da vida foi isso, exatamente isso. Não, Israel, você não vai ter férias. Nós alugamos o melhor carro que podia, por 15 dias, escolhemos um lugar que nós adoramos ficar, né? Economizamos o que podia para ir para aquele lugar, e enquanto estamos indo, o que aconteceu foi que ao invés de férias, foram 8 dias da Rosani na UTI, assim que chegamos em Curitiba, e a gente ia mais para frente, só paramos no meu pai, e 2 dias na enfermaria, tentando ver se ela realmente estava recuperada. Foram dias longos e escuros, é assim que eu defino. E primeiro eles investigaram para ver se não era AVC. Eu chego na casa do meu pai, nem coloquei as coisas, eu nem entrei na casa do meu pai. A minha mãe, madrasta, está conversando com a Rosani, de repente eles correm, a Rosani está passando mal. E ela teve umas mudanças, e ela não conseguia falar mais, e eu ainda não entendi o que estava acontecendo. Pensei, o que será que houve? O que você falou para ela? O que vocês conversaram? Porque eram 5 minutos, mas tudo indicava que era um AVC, e ela conseguiu falar isso para mim, com muita dificuldade. AVC, quando ela falou aquilo, eu saí desesperado, e corremos para o hospital. E então, depois de descartar que não era AVC, eles fazem uma outra tentativa, olhando para os sintomas, eles partiram para os medicamentos. Quais eram os medicamentos que ela estava tomando que podiam causar isso? E nesse período ela teve 3 convulsões no mesmo dia, e a situação estava ficando mais grave ao invés de ficar melhor. Aí um dos neurologistas na noite falou comigo, depois dessas, o atendimento deles lá nesse hospital era demais, eu tinha psicólogos o tempo todo, neurologistas, e todo mundo, tanto a enfermagem, os chefes, o tempo todo dando todas as informações. Eu achei assim um negócio especial. Deus foi muito bom com a gente, e eles estavam dando orientação. E nessa noite, esse neurologista falou, eu vi uma mancha que ninguém viu no cérebro, e eu vou então partir a partir disso, e vou olhar, vou conversar de novo com o pessoal do raio-x, quero entender, mas eu vou partir para isso. Então é agora, depois do AVC, passa para os medicamentos dos medicamentos, agora possivelmente uma esclerose múltipla. Então você sabe que as notícias são muito legais, né? Você sabe que é isso, né? Esclerose, você vai perdendo os movimentos, perdendo a audição, visão, e vai perdendo pouco a pouco. É uma coisa que dá em pessoas de 20, começa com 20 anos e com 30 e poucos anos, tchau. Infelizmente é isso. Nós temos uma esposa de um pastor nesse momento passando por isso. Nós estamos clamando a Deus e orando. Então essas eram as notícias que eu ia recebendo. Então de novo eu digo para vocês, dias longos e escuros, ao invés de férias. Então nós jejuamos, eu e a minha família, várias vezes. Nós oramos a Deus. O tempo todo eu recebi músicas especiais e claro, né? Eu recebi uma das músicas aqui, e aí assisti aquilo e desabei, né? Não tinha jeito de não desabar. No amor de Deus, na graça de Deus, mas no momento difícil também. Palavras especiais de muitos de vocês. Eu sabia que muitos estavam orando, não estávamos conversando, mas muitos estávamos. O pastor Jacó de repente me manda uma mensagem, cara, eu tenho uma notícia que não é legal. Eu voltei dos exames, eu estou com câncer na próstata. Nós tínhamos há poucos dias, então enquanto eu estou lá, e você está bem? Eu mandei para ele, falei, querido, eu queria dizer que está bem, estou orando por você, então estou junto com você, mas eu estou aqui em Curitiba com a minha esposa na UTI, contei a história para ele. Ele mandou um sermão para mim, eu mandei para ele também pregações que nós temos, e essa, quando a vida nos diz não, ele foi abençoado, ele mandou para mim o seu, eu fui muito abençoado, e enquanto eu estava ouvindo o sermão, num dos momentos do sermão, tem essa frase
Deus tem a palavra final. E aí tudo parou para mim. Quando eu vi isso, Deus tem a palavra final. E a minha palavra nesta manhã está baseado nisto. Não na pregação dele, nesta frase. Deus tem a palavra final. Meu coração encontrou direção, encontrou caminho quando eu ouvi isso, porque o tempo era escuro, complicado demais. 1 Coríntios, eu quero que você leia comigo, e eu vou contar um pouco mais sobre o que aconteceu no meio da mensagem. Vamos ler juntos? Bem forte ao Senhor. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de a sorte que a possais suportar. Feche os seus olhos e diga assim: fala comigo, Senhor. Quero ouvir a sua voz. Quero ser ministrado pelo Espírito Santo. Quero viver a vida maravilhosa que o Senhor comprou na cruz para mim. Amém, amém. O avivamento tem começado a minha vida, irmãos. Os milagres têm que passar pela minha vida, não tem outro jeito. Minha mulher disse assim: Israel, não agora, mas ao longo dos anos no nosso ministério, falou assim: eu sei que nós somos cobaias de Deus. Ela falou: eu me sinto assim, não no mau sentido, porque não tem jeito da gente ser bênção na vida dos outros sem passar pelas coisas, não é? Senão a minha pregação não tem sentido, minha vida não tem sentido. Cobaias no bom sentido, nós passamos por coisas que a gente vence também para poder ajudar vocês. Então, quando orar confiando que Deus ouve, é porque Ele ouviu para mim. Quando falar que Deus realmente atende as nossas orações, é porque Ele faz isso na nossa vida. Então, eu quero compartilhar com vocês minha experiência, o meu salmo no meio de tudo isso. São 3 coisas sempre que você vai ver. Primeiro, que a avalanche vem tão grande, baseado nesse texto, para causar um efeito sobrenatural na nossa vida, mas Deus mantém essas coisas no nível natural para nós. E isso que você precisa entender. A avalanche vem para tirar o chão, é isso que acontece na avalanche. Para a gente não ter para onde correr, não tem para onde. É ela que vem levando a gente e envolvendo a gente, você não tem saída. Eu me senti assim, totalmente na mão de pessoas que limitaram o meu horário. Eu tinha que ir lá, eu podia ficar 1 hora de dia com a Rosani e 30 minutos à noite com ela, somente. Eu segurava um pouco na sua mão, mas depois eu tinha que ir embora. Eu queria continuar lá, ela queria que eu continuasse, mas eu tinha que ir embora. Essa é a grande questão. Eu vou embora, totalmente, para mim eu me sentia totalmente de mãos amarradas, não poder ficar lá com ela, que eu creio que vocês, eu acho que conseguiram ficar um pouquinho, algumas vezes, mas não é? Era tão duro sair, parece que a gente está abandonando, né? Parece que a gente não está fazendo mais nada pela pessoa, está dizendo: ó, se vira sozinho. Então essa sensação é horrível, né? Para a gente. Então, agora, me acompanhe. Nas lutas da vida também, o apóstolo Pedro vive uma experiência muito interessante e dolorosa, que é essa aqui, que eu quero que você veja, que ele viu as coisas fugirem ao controle, pelo menos depois que Jesus contou para ele, e ele viveu isso. Lucas 22, 31 a 32, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, e Pedro tinha passado 3 anos e meio com Jesus, diz: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Uma outra versão diz assim, que Satanás pediu, e ele já teve licença para cirandar a vida de vocês. Ele já teve licença, ele pediu e teve licença. Talvez você não saiba, mas Lucas é o único que registra a resposta de Jesus a Pedro, quando ele disse assim, essa noite, Jesus dizendo que ia ser crucificado, ele diz assim: essa noite todos vocês vão se escandalizar. Em outras palavras, todos vocês vão me abandonar. Você lembra o que Pedro disse? Pai, Jesus, mesmo que eles te abandonem, eu não vou te abandonar. Nós só sabemos que Jesus diz: você vai me negar 3 vezes, mas Lucas está registrando o que Jesus disse sobre o que Satanás tinha dito, que Satanás tinha pedido permissão e tinha conseguido permissão, e ele disse: eu orei por você. Então, a grande questão na nossa vida, para a gente pensar, é o seguinte:
a grande questão sempre de cada mensagem que eu chamo a sua atenção, que é a lição para nós, Satanás vai fazer de tudo para interromper a obra de Deus e o processo de Deus nas nossas vidas. Por isso eu estou chamando a gente para avivamento. E avivamento significa a gente estar pronto para ver os milagres, mas enfrentarmos as situações complicadas como essa, em que a gente vai ver uma coisa sobrenatural, parece que vindo sobre nós, e nós não temos para onde ir, o que fazer. É a avalanche que vai caindo. E é isso que ele disse, Satanás pediu para cirandar vocês. Isso é sobrenatural. E essa investida sobrenatural, ela vem com o objetivo de você não suportar, de você não aguentar. Mas o que é maravilhoso para mim no texto, e tem sido a minha experiência, é que Jesus é bem claro na sua intervenção. Ele diz assim: eu orei por você. Amém, irmãos? Olha o sobrenatural acontecendo e você não vê. Ele diz: eu orei por vocês e orei por você. E a petição de Jesus é maior do que a petição de Satanás. O poder de Deus é maior. Eu orei para que você não enfraqueça, para que você não caia, para que você não desista, porque eu conto com, e deu perspectiva, mais que isso, você vai fortalecer seus irmãos depois. Amém, irmãos? Pedro não viu essa batalha, Pedro não sabia dessa batalha, mas ela aconteceu, e aconteceu nos céus, para que o nível do que ia acontecer com Pedro não fosse sobrenatural, insuportável, mas ficasse no nível do natural. 1 Coríntios, que é a primeira parte desse texto que estamos vendo nessa manhã, leia comigo em amarelo, diz o quê? Não vos veio tentação que não fosse humana. Deus vai tratar de colocar as coisas no nível do humano para você e para mim. Esse é o compromisso de um Deus de amor, esse é o compromisso de um Deus fiel que não muda, que não desiste de você. Ele está dizendo assim: eu coloco limites em tudo, essa é a palavra, você vê aí, eu coloco limites em tudo, para que as coisas aconteçam na sua vida, no nível natural, no nível que é suportável, no nível daquilo que você aguenta. Eu sei que na hora a gente fala: não, eu não aguento. Puxa vida, isso é difícil demais. Como eu disse, noites escuras, olhar para ela, todos nós lá, vendo aqui no caso a Nicole, vê-la toda entubada, e falando infecção só, e recebendo notícias, você fala: não tem saída, não dá, né? Parece sobrenatural, a gente não tem o que fazer, está na mão de todos. E aí, lembrar disso, que estamos na mão de Deus, nas mãos de Deus. Preste atenção nisso, ouça isso. O meu aprendizado é: não esqueça que a luta pode vir com um efeito muito grande na sua vida e na minha, pode vir mesmo. Jesus disse que teriam dias maus. No mundo sobrenatural, você precisa lembrar também que tem o Espírito Santo que habita em você. A palavra de Deus diz que Jesus está à direita de Deus e vive sempre para interceder por nós. Nós precisamos ouvir a voz de Deus dizendo, para que ouçamos Jesus dizendo que dessa forma: Rosani, já orei por você. Jacó, já orei por você. Marcela, o Espírito Santo e Jesus dizendo: já orei por você. Nicole, já orei por você. Entende? Nós precisamos ouvir a voz, é isso que ele está dizendo. Satanás faz os seus planos, e Jesus diz: eu sei dos seus planos, eu já vi, eu sei que você estava na assembleia pedindo liberação, e Jesus ora: eu roguei por você. E nós precisamos crer nesse Senhor, falando isso para mim e para você, nas horas difíceis, nas horas das avalanches, dos momentos mais complicados, mesmo que pareça que é grande demais, que a gente não vai suportar. Deus está dizendo para você e para mim: ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Jesus dizendo: no mundo sobrenatural, tentaram fazer algo para a sua vida. No mundo sobrenatural, Jesus e o Espírito Santo interviram, orando e dizendo: já orei por você, já pedi por você, para que você não desfaleça, para que tudo contribua para o bem da sua vida. Posso ouvir um amém? Dizer muito obrigado, Jesus, pelo seu cuidado. Amém? Rosani e eu vimos a mão de Deus nos segurando. Sabe por quê? Pensa se eu estou dirigindo o carro e no meio da estrada dá isso nela. Você pensou? Para onde eu vou? O que eu faço? A estrada daqui a Curitiba não tem hospitais assim, né? Você sabe disso.
Imagina se nós já tivéssemos descido para onde nós íamos, e ficar lá é sempre um lugar sem recursos. Para onde a gente correria, como faria? Eu cheguei até a pensar que se tivesse acontecido, porque ela passou o dia na casa dos tios, e nós estamos lá, da família dela, mas a mãe dela estava junto e tal. Eu imagino que seria muito duro, até ali na casa, se acontecesse, seria complicado, porque eu teria que atender mais gente, né? Mas não, quando fizemos tudo isso, ela estava muito feliz, conversou muito bem com a sua mãe na estrada, bateram um papo gostoso, passou aquele dia legal com a tia. Quando chegamos na casa do meu pai, não tinha 10 minutos, aconteceu. Eu vi a mão de Deus nisso tudo, Ele abençoando e cuidando de tal forma, para que não acontecesse de um jeito que a gente não podia fazer nada. Junto com isso, nós tínhamos que decidir para onde levar as pressas. Meu pai falou, tem um hospital assim, assim, assado. Eu falei, eu tenho um plano de saúde, eu gostaria de levar para um outro lugar em que a gente não tenha que, mesmo que a gente ganhe tempo aqui, depois até eles correrem, acharem especialista, mandar para outro lugar, eu quero ir para um lugar que a gente possa. Minha madrasta lembrou de um hospital que ela nem imagina porque lembrou. Ela falou, eu acho que eu lembrei porque o meu filho esteve lá, mas só por isso. Vamos em tal lugar. E quando chegamos, era o melhor da capital de neurologia, era o lugar que ela precisava estar. Junto com isso, eu quero dizer para vocês que eu vi a mão de Deus, porque a Rosane ia ter que passar por uma desintoxicação de medicamentos. Eram muitos, não estavam resolvendo. Nós talvez teríamos que ir para um lugar para fazer isto. E sem o hospital saber, ele tinha que cuidar dela nessa UTI por 8 dias. E tiveram que fazer isso por causa do que estava acontecendo. Ela volta desintoxicada, com outros medicamentos. Ela dorme, coisas que ela não dorme há muito tempo. Hoje ela dorme. E ela mandou dizer para vocês, espere só um pouquinho para visitá-la, porque ela sente muitas dores, e ela também, quando conversa, ainda está com dificuldade, um pouco confusa, está voltando, mas ela mandou dizer assim, eu estou melhor cada vez mais. Só para dizer para vocês, ela tinha que passar o dia todo quase dopada de como ela estava, e nós já estamos todos esses dias, ela só toma remédio para dormir, está tomando alguns medicamentos que eles tiraram, e ela passa o dia todo melhor e diferente do que passava. Então, Deus é um Deus fiel, Deus cuida dos detalhes, Deus está em tudo mesmo. Então eu queria que você fale comigo assim, Deus tem a última palavra. Creia nisso, irmãos. Amém? Foi isso que alegrou meu coração. Segunda, a avalanche vem para acabar completamente com as nossas forças, mas Deus coloca os limites. Vamos falar juntos? A avalanche vem para acabar completamente com as nossas forças, mas Deus coloca limites. A gente vai vendo tanta coisa negativa, você vai vendo tanta coisa negativa, e vendo a situação ficar pior. E isso me faz lembrar do sermão que eu preguei, e que eu estou citando para vocês, quando a vida te diz não, em que a mulher disse 12 anos de fluxo de sangue, né, de hemorragia, e consta lá, está dizendo o seguinte, que ela passou por mão de todos os médicos, que acabou o dinheiro dela, todos os recursos foram. 12 anos depois, ela diz assim, que doía tudo, porque é o que dá para entender como está acontecendo. A Rosane está com furos e manchas por todo o corpo, onde você imaginar, né? Na UTI, você ficou com bastante mancha, não sei se está saindo, deve estar acabando, né? Demora um tempo, né? Então, e ela diz assim, essa mulher de 12 anos diz assim, sofreu na mão dos médicos, eu imagino que seja isso, porque com as tentativas e tudo, e diz assim, 12 anos depois, sem nada, e diz, a situação é pior. Entende como é complicado isso? Para onde vai a sua força? Para onde vai a minha força? Como é que a gente fica? Essas coisas vão roubando, debilitando. Sair da UTI depois de ela ter a terceira convulsão, para mim, naquele dia, ela teve 3 no mesmo dia, e aí junto com isso ela já não falava, então agora não conseguia falar comigo. O seu rosto era um rosto diferente do que eu havia, da mulher que eu vivo quase 40 anos juntos, e a sua fala também era uma fala agora sem nexo, sem sentido, e você tem que sair, deixar, ir para casa. Olha o texto. 1 Coríntios 10, 13, o que está em amarelo, fale comigo. Mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. A gente sente a vontade de virar Jesus nessa hora, né?
Não é verdade? Vontade de determinar tudo, né? Se é o pastor, determina. É como um médico que pode curar todo mundo e de repente vem o seu filho ou seu pai e ele não pode fazer nada mais do que fazer como médico. E esperar. E esperar. E a gente como pastor vai nisto. A gente chega ao mesmo ponto com tudo. Você orou e esperou. Vocês oraram, fizeram o que podiam. Os médicos fizeram. Denise, obrigado por cuidar também. Quando o Marlon ligou, quando dei sua informação, você deu um jeito de mudá-la de lugar, lá de UTI, trouxe para perto, manteve a gente informado. É isso. Aí é bom ver os networks, né? As redes, né, de relacionamento, como é bom ter pessoas assim, para cuidar. Todo mundo cuidando, né? Maravilhoso demais. Mas as forças vão indo, né? Se esvaem, vão roubando. Mas é interessante como Deus nos fortalece nesse momento. Os recursos que Deus deixou, oração, jejum, promessas da palavra dele, né, da Bíblia, as pessoas que nos amam, música, tudo isso. Quando nós estávamos na noite mais escura, que foi esses dias das convulsões, então eu volto para casa perto das 11 horas da noite, e passamos orando, e a palavra de Deus, na manhãzinha, quando levantamos, foi assim, naquela noite, na verdade, antes de dormir, era: pode a tristeza durar. A palavra era assim: pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Deixa eu só acertar um detalhe aqui. Isso, na verdade, aconteceu quando eu voltei, no primeiro momento que ela tinha tido 2 convulsões, e então nós oramos, jejuamos o dia todo. Aí à noite que eu tive essa terceira convulsão e volto, ela teve, e nós jejuamos, oramos ao Senhor, clamamos, e essa é a palavra. Enquanto nós estávamos ali, ajoelhamos na sala, oramos, e de repente minha irmã, que não sabia que nós tínhamos acabado de orar e fazer aquilo na sala, ela pegou e fala a mesma coisa para mim: Israel, a tristeza pode durar ao anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Pessoas que não sabiam. E então Deus deixando claro, se você não entendeu, né, eu estou falando isso, pode descansar. No outro dia, foi exatamente o que aconteceu. Ela não tinha convulsões mais, nenhuma, ela tinha tido 3 no dia anterior. Quando eu cheguei no horário de visita, que era acho que 2 horas, das 2h30 até as 3h30, a Rosani era outra pessoa, sabe? Porque era assim, você entra, não sei se vocês fizeram isso, você vai entrando devagar, entrando, ela está lá, porque lá cada UTI era separado, é um lugar bem sofisticado, né? Graças a Deus por isso, cada um estava no seu lugar, no seu lugar fechado, e eu vou chegando a mim, é assim, qual é a novidade hoje? O que será que eu vou ver? Era desse jeito, essa sensação é horrível. Primeiro, será que ela vai estar lá? Será que eles vão dar notícia para mim? Olha, sentimos muito, sabe, é horrível isso. Então eu chego, então todo desesperado, olhando, e de repente ela, sorriso, aleluia, 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 obrigado, Senhor. Aquele sorriso dela, depois da noite. Então, de novo Deus afirmando: pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria de Deus vem ao amanhecer, compromisso dele. 2 Coríntios 4, 7 a 9, está dizendo o seguinte, eu quero que você leia comigo, diz assim, bem forte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo está dizendo: o nosso corpo é frágil, já sabe disto, mas ele diz: nele habita a luz e o poder de Deus. Amém, irmãos? Ele fala assim: o nosso corpo é um vaso de barro, mas nesse vaso de barro, frágil, quebrável, né? Totalmente sensível a qualquer coisa da vida, ele diz: há uma coisa poderosa, um tesouro, uma coisa valiosa, que é a presença de Deus, a presença de Jesus, o poder de Jesus. E ele diz: por que eu coloquei meu poder, minha graça, em algo quebrável, em algo tão volúvel como é, tão sensível assim?
algo de barro. Ele disse assim: para que o poder seja meu, para que o meu nome seja glorificado. Então não sou eu, não é você. Nós agradecemos aos médicos, agradecemos aos equipamentos, agradecemos a tudo, mas a glória é de Deus. Porque se Deus dissesse, acabou, como palavra final, acabou, não tem o que fazer. Mas nós cremos, olhando em você de novo, né? Eu tenho certeza, Deus deixou claro para nós que não acabou com você, isso é verdade. Vocês precisam ser mais ousados em Deus, amém, irmãos? Quando eu orei aquele dia, eu sei que eu estava, mas Deus me deu uma certeza tão grande. Quando eu falei com ela lá de novo, uma certeza, não é porque ela está aqui, eu orei, eu falei com vocês. Eu disse, eu quero te ver domingo, nós vamos ver. Deus podia mudar isso? Podia, mas havia uma certeza no coração. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê essa certeza, que a palavra final é dEle, e que a palavra dEle, Ele pode dizer ao seu coração qual é a palavra final. E nós oramos, não foi minha oração, foi todos nós, foi a igreja do Senhor orando, e Deus ouviu a nossa oração, amém? Está dizendo assim, nós vamos ser atribulados, mas ele faz a comparação, para mim isso é demais. Tribulação vem, ele falou, mas você não vai viver angustiado, amém? Vem tribulações, mas elas não permanecem, você precisa crer nisto. Se permanece, vamos buscar ao Senhor e clamar a Ele a mudança. Ele falou, vocês vão ficar perplexos, meu Deus, o que é isso? Mas ele diz, vocês não vão se desanimar, vocês não vão desistir, amém, irmãos? Ele diz, prepare para isso, vocês vão ser perseguidos. Ele falou, não tenha medo disso, e vão ser, mas vocês não vão ficar desamparados. A perseguição vem, o inimigo virá, mas vocês vão ter a minha presença com vocês, não estarão desamparados. Vão ser abatidos. O que é ser abatido? Um avião está voando e lutando, e de repente ele é abatido e cai. Ele diz, você vai ser abatido, mas não vai ser destruído. Não terminou ainda e não termina, amém, irmãos? Palavra de Deus. Deus fiel tem a última palavra. A sua palavra põe limites para que as coisas não venham nem de maneira sobrenatural, seja natural, e também nem venham além das nossas forças. Então fale mais uma vez comigo, Deus tem a palavra final. Espero que você coloque isso no seu coração, e você vai precisar dela, saiba disto. Só quando você estiver no céu não precisa, aqui você vai precisar. Anote ela no seu coração, anote ela. Você vai precisar dela, não saia daqui sem guardá-la no seu coração. E Deus está dizendo assim, vou estar com você, não vou abandonar você, tá bem? Terceiro e último, vamos falar juntos? A avalanche vem para nos cercar de todos os lados, mas Deus sempre abre uma porta secreta. Você sente assim? Já sentiu assim? Não tem saída mesmo, né? Não tem saída. Todas as portas, tudo fechado. Já fiz tudo que podia. Lá foi isso. Soltar a mão da Rosani, como eu disse, ir para casa e falar assim, sentir o homem mais impotente do mundo foi horrível. Então eu vi isto. Porque cercar de todo lado é não ter perspectiva. A gente não vê solução. Já fiz tudo que dá. Essa foi a sensação minha do terceiro dia. O dia da situação pior que ela passou. Mas essa também foi a sensação de tantos na UTI, né? Nesse dia de exame, né? E nada de conclusão, foi a minha também. Olha o texto, vamos ler juntos. Vamos lá, a parte amarela. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possam. Esse foi o dia mais intenso de oração nosso. A gente tem dias de oração e jejum, mas esse foi o dia mais intenso, e eu sei que tem vários amigos que oraram também. Eu me senti cercado por todo lado, e sabia que agora era Deus, era o único que podia acalmar o meu coração. Não tinha mais nada, mais ninguém, não tinha o que fazer. E eu vejo isso, eu consigo entender o povo de Israel, quando Deus faz aqueles 10 milagres, tira eles com mão poderosa,
mas diz que Deus fez eles andarem de um jeito que pareceu para Faraó e para o povo dele que eles estavam perdidos, não sabiam o que fazer. Faraó ficou indignado, falou: vou atrás deles de novo, vou trazer esse povo. Ele se arrependeu. E você pode ver assim, eu fiquei pensando quando estava preparando esse sermão, se é você e a sua esposa, você dá um jeitinho de sair correndo e esconder atrás de alguma pedra. Mas é mais de 1 milhão de pessoas, não tem como você fazer isso com homens, mulheres e crianças. É mar na frente, e ele diz assim, todo o exército, inclusive ele, todos os seus cavalos, tudo que ele tinha de armas, ele pôs para vir atrás do povo de Israel. E você sabe a reclamação do povo, a gente falou para você que era melhor ficar lá escravo, porque a gente sabia disso, agora olha o que aconteceu, agora nós vamos morrer aqui. Então Moisés corre para Deus, e ao correr para Deus, Deus dá uma palavra a Moisés. Qual é a palavra? É a palavra que ele dá ao seu povo. Leia comigo. Moisés, vamos juntos? Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Deus, tem uma música que eu acho que a Cassiane canta, que Deus abriu um caminho no mar. É verdade, é a melhor maneira de descrever. Onde não tem caminhos, Deus abre caminho. Os homens não acreditam, mas eu tenho certeza, se já não descobriram, eu não estou atualizado nisso, vão pesquisar um dia, vão descobrir armas, equipamentos escondidos lá no mar, nesse lugar de todo esse exército, porque eles aqui, o mar abriu coisa nenhuma, né? Essas são as brincadeiras. Um dia nós vamos saber disso tudo, mas nós cremos, mesmo que queira ou não, eu creio num Deus que fez isso, um Deus fiel, que muda a história. Ele abriu o mar, e eles passaram em segurança. O exército veio atrás, chegou a uma altura e depois ele foi tomado pelas águas e eles morreram, realmente nunca mais viram. Irmãos, quero terminar assim. A lição aqui é nós aprendermos a descansar num Deus de amor, num Deus fiel. Só isso. Não precisa lembrar nada do que eu falei. Não precisa lembrar nada se você não conseguir. Descansar, porque quem tem a palavra final na nossa vida precisa ser alguém de confiança, de segurança. Alguém que eu posso correr, e eu sei que não é assim que a gente faz. Quando uma situação fica complicada demais, nós logo pensamos numa pessoa especial que pode fazer algo por nós, na pessoa mais especial. Eu sou isso para algumas pessoas são isso para mim também. Nós corremos. Então, se você tem um relacionamento especial com Deus, de crer que Ele é um Deus de amor mesmo, que Ele te ama, tem o melhor para a sua vida, porque é isso que vai determinar na hora difícil. Diz que aquele que é fraco, na hora difícil, ele se perde. Por isso eu tenho dito para vocês, vamos nos fortalecer em Deus todos os dias, vamos amá-lo com todo o nosso entendimento, o nosso coração, para que quando as coisas difíceis vierem, quando eu estava andando perdido e a coisa estava difícil demais, ouvir essa palavra: Israel, a palavra final é minha, querido. Você ouviu? Meu coração acalmou. Opa. Você não está indo lá para ouvir um laudo, para ouvir uma avaliação deles, para eles entenderem o que aconteceu? Você confia nisso? Confia, a minha palavra é a palavra final, sou eu quem vai dizer o que vai acontecer. Descansa em mim. Então, quando você sabe que você tem um Deus fiel, um Deus que te ama, e que Ele diz isso para você: descansa em mim, eu tenho a palavra final, então você pode ir em frente, porque é um Pai que ama e quer o melhor para a sua vida. Amém? Deus tem um compromisso de cuidar de você. Eu encerro assim, fique em pé. Eu quero que você ouça isso, quando você estiver enfrentando uma luta muito grande, lembre-se, creia que Deus tem a última palavra, Ele controla tudo sobrenaturalmente, amém? Ele controla tudo sobrenaturalmente. Quando você estiver nessa batalha, você também perceber que as forças estão enfraquecendo, lembre e creia que Deus é a sua força. O Senhor é a minha força. Diga assim comigo: o Senhor é a minha força. Amém?
E ele diz assim: eu não vou deixar você ser destruído, creia nisso, um Deus fiel, um Deus de amor. Ele diz: eu tenho a última palavra na sua força também. Eu tenho a última palavra no mundo sobrenatural, eu tenho a última palavra na sua força. E quando você estiver numa batalha difícil, se encontrar num beco sem saída, todas as portas se fecharam, você não tem mais o que fazer, Deus está dizendo para você mais uma vez: eu abro portas onde elas não existem, eu faço caminhos onde eles não existem. Amém, irmãos? Deus de novo tem a última palavra. Legal até aqui? Maravilhoso? E se a última palavra de Deus fosse Israel, a Rosani não vai voltar para Londrina. Que eu acho que é a grande questão para a gente pensar, né? Deus continua sendo Deus? Deus continua sendo um Deus de amor e um Deus fiel? Porque a última palavra nem sempre vai ser o que eu quero. Quando a Rosani acordou, ela chorou. Ela disse assim: eu orei, falando para Deus: se o Senhor não tem propósito, me leva. Se o Senhor não tem propósito mais para mim, me leva. Me leva, por favor. Quando ela acordou bem no outro dia, que ela podia vir, ela falou assim: Deus tem propósito. E ela chorou dizendo: Deus tem propósito comigo, porque Ele não me levou. Ele não me levou. Mas, irmãos, se fosse eu, se fosse a Rosani, o propósito não parou, porque nossa vida não termina aqui. Amém, irmãos? É bom vermos cada um de nós aqui, mas eu queria que você preparasse, porque algumas vezes a palavra final de Deus vai ser assim: você vai comigo agora. E a gente vai para um lugar de eterno descanso, aguardando a volta dele, para um lugar especial que ele tem reservado para todos nós. Então não lembre que todo o sofrimento, todas as coisas que nós passamos, a nossa fé não é para ficar vivo. Ouça isso: minha pregação não é para ajudar você a ficar vivo. Tá bem? Para você falar uma palavra assim: Deus tem a última palavra, eu quero ficar vivo, que a sua... Não, a palavra de Deus para você é para dizer o seguinte: tem um propósito maravilhoso para você. Eu sempre terei a última palavra. Nem sempre a última palavra será o que você quer, mas tenha certeza de uma coisa: é um Deus de amor, um Deus que tem o melhor para a sua vida, e um Deus que tem vida abundante para você. Eu nunca farei mal para você, mesmo que seja duro demais. Irmãos,